Passe, que te faz companhia a partir de agora para falar do empate entre Corinthians e Fortaleza. Corinthians jogando em casa, agora a vantagem é do Fortaleza no jogo de volta. Dá para se colocar assim? É o que a gente começa a desvendar agora com os nossos comentaristas aqui. Léo Bertozzi, Elton Serra, Vitor Birner, Pedro Ivo Almeida, todos apostos para a gente falar dessa partida. Birner, vou começar com você. Quero as tuas impressões desse jogo entre Corinthians e Fortaleza. Tudo bem, Dani? Boa noite a você, ao Elton, ao Léo, ao Pedro, aos fãs e às fãs do esporte. Do jogo em si, eu gostei mais do primeiro tempo. Bem mais. Sim. Me chama a atenção, de novo, o Corinthians não conseguindo tomar a iniciativa da partida. E quando você faz um jogo de mata-mata, você, quando toma iniciativa e consegue tornar o jogo um pouco mais desconfortável para o adversário, você ajuda o ambiente que está ao seu favor. Então você usa, quando você consegue, o ambiente do jeito que pode ajudá-lo a ganhar. E o Corinthians, porque não é um time bem treinado, não consegue fazer isso. Enquanto o Fortaleza, que é um time bem treinado, conseguiu, em vários momentos, principalmente no primeiro tempo, tornar o jogo chato para o Corinthians. Porém, deu muito espaço. Deu muito espaço pelos lados. O que o Fortaleza conseguia fazer bem feito com a bola, não conseguia quando precisava recompor, quando o Corinthians conseguia essa transição à frente. E aí tem o gol, que eu tenho que citar do Yuri Alberto, porque é um jogador muito criticado, que não faz uma boa temporada, mas eu vou repetir aqui mais uma vez. Tecnicamente, é bom jogador, bom com B maiúsculo, que poderia ser até ótimo no padrão do futebol brasileiro, se a equipe ajudasse. Fortaleza não, Fortaleza fez um jogo bom, porque Fortaleza é um time que tem trabalho, tem estrutura, tem ideias, tem tudo. A gente viu no jogo de hoje. Jogar em Itaquera não é fácil. Para mim está tudo aberto, não vai ter favorito no jogo de volta, mas é óbvio que se uma das equipes pudesse escolher o empate no jogo de ida para assiná-lo, o Fortaleza assinaria com muito mais tranquilidade do que a equipe do Corinthians. Inclusive, o Fortaleza, nos bastidores, considerava o empate um bom resultado, né? Justamente por toda essa questão agora de definir em casa, tendo um time mais sólido. Elton Serra, quero saber o que você viu também desse jogo. Boa noite para você. Nos encontramos num estúdio finalmente. Né, Dani? Boa noite para você, para os nossos companheiros, fãs de esportes. Eu acho que esse jogo, é claro, não tem classificado ainda, mas resume um pouco o momento, e o momento eu não falo só da semana, do mês, das últimas temporadas de Fortaleza e Corinthians. De um lado, um time que tem um conjunto, que sabe controlar o jogo com e sem a bola, que é o Fortaleza, que tem um forte no coletivo, um técnico que conhece muito bem o seu elenco e sabe gerir muito bem, e fez isso ao longo dos 90 minutos. E do outro lado, um time que não consegue ter uma identidade, né, desde o início da temporada, e que quando a bola cai no pé de um cara que é diferente, ele decide, que é o Renato Augusto. Então o Corinthians depende muito de um jogador hoje para ser efetivo, e o Fortaleza depende de um conjunto que funciona. No futebol, normalmente, o coletivo vence o individual. Sim. O individual potencializa o coletivo. Não acho que o Fortaleza é favorito no jogo da volta. Para mim está 50-50. Mas tende a ser o time que o conjunto funciona melhor, que vai chegar à decisão da Sul-Americana. E nesse momento, para mim, o Fortaleza tem um conjunto muito melhor do que o do Corinthians. Pedro, Léo, já escuto vocês, porque Yuri Alberto fala na Neoquímica Arena. Ele é autor do gol do Corinthians nesse jogo de hoje. Vamos lá. Cara, é claro que definir numa semifinal fora de casa, mas é difícil, mas graças a Deus conseguiu um gol para minha equipe aí, que a gente conseguiu um grande empate. Acho que seria muito difícil ir para lá com resultado negativo. Então, agradecer a todos a equipe aí, mais um gol, graças a Deus, agradecer a minha família também. Acho que a gente pode descansar bem essa semana agora, que lá a gente sabe que vai ser um jogo bem difícil, se Deus quiser a gente vai sair com a vitória. Como é que foi o lance do gol e esse empate para buscar agora essa vaga para a grande decisão jogando fora de casa? Como é que vai ser isso? Foi uma jogada ali do Renato, belo passe do Renato ali, eu fiz um facão curto. Graças a Deus encaixei o chute cruzado ali, então glória a Deus por esse gol. E a gente sabe que vai ser lá, vai ser um jogo difícil, vai estar muito quente, mais quente que aqui hoje. Mas a gente vai firme, se Deus quiser a gente vai passar para essa final. Acho que fizemos um grande jogo contra um grande adversário que é o Corinthians, ainda mais dentro de casa, dentro da arena, tem grandes jogadores. Fizemos um jogo compacto, saímos na frente, infelizmente tomamos um empate ali,
mas com um jogo muito equilibrado, um jogo muito disputado. Acho que agora é levar para nossa casa com muita humildade, muito pé no chão, respeitando a equipe adversária, mas sabendo também que vamos estar diante da nossa torcida, que é o nosso 12º jogador, e vai nos apoiar para, se Deus quiser, conseguir uma tão sonhada classificação para a final, que é o mais importante para nós. Qual o tamanho dessa vantagem? Cara, eu acho que nos torna uma vantagem, porque como para eles não foi aqui também, né? Foi um jogo equilibrado, são duas grandes equipes, dois grandes trabalhos. Então a gente espera fazer um grande jogo. Agora a gente tem um confronto difícil pelo brasileiro, que é o Grêmio. Trabalhar e descansar durante a semana também, porque a gente sabe que esse confronto define muito pra gente. O nosso sonho é chegar nessa final da Sul-Americana. Vamos trabalhar com muito pé no chão e muita humildade para, se Deus quiser, conseguir diante da nossa torcida esse grande feito. Um jogo equilibrado. Primeiro tempo eu achei melhor do que o segundo. A estratégia do Fortaleza parece funcionar melhor, já que amorna ali o segundo tempo, Pedro. Mas quero saber, dá pra gente definir quem jogou melhor os 90 minutos hoje? Tudo bem, Dani? Um beijo a você, Léo, Elton, Birner, o fã de esporte ligado com a gente o dia inteiro na transmissão. E agora eu acho que dá pra gente dividir, porque no primeiro tempo eu vi mais jogo do que exatamente no segundo. Não é nem que a gente gostou, não de preferência, mas eu vi mais jogo. E acho que o Fortaleza, inclusive, jogou pouco tempo. O Fortaleza, o Elton fala em identidade, em saber como se comportar em diversos cenários do jogo. Só que hoje eu vi ele sabendo se comportar em um cenário específico. Quando ele sobe, quando ele aperta, quando ele se movimenta, quando ele confunde a zaga do Corinthians, quando ele aproveita os espaços que a zaga do Corinthians tão festejada em outros tempos dá no escanteio, vai muito além de discussão, de empurrão, não, é mais um buraco ali na defesa do Corinthians. O Zé Wellison muito bem no jogo, aproveita. Só que eu achei um recorte muito pequeno de jogo. Aí o Fortaleza recua. E aí convida demais um Corinthians que, ainda que não seja organizado, em algum momento vai ter a qualidade do Fagner. Vai ter a qualidade ainda maior do Renato. Vai ter um bote errado de uma defesa do Corinthians e vai ter o Yuri fazendo aquele facão, atacando o espaço para receber. E aí finaliza. E aí o jogo fica muito mais positivo naquela reta final de primeiro tempo para o Corinthians. Não exatamente por organização, mas por um volume de um Fortaleza que se retraiu. E aí teve problemas para marcar. Então, esse empate no segundo tempo que o Fortaleza dá a entender ali que controla, que segura, que espera para o jogo da volta, tem muito mais a ver com a dificuldade que o Fortaleza identificou no final do primeiro tempo. Porque o Fortaleza, querendo jogar, o tal coletivo, a tal identidade, ele tem mais a oferecer de riscos ao Corinthians do que o Corinthians oferecer de risco ao Fortaleza. Por isso que eu não sei exatamente se tem muito essa coisa de favoritismo, mas eu confio mais no Corinthians, ou no Fortaleza, fazendo o resultado no Castelão, do que exatamente um Corinthians fazendo o resultado no Castelão. Não imagino um Fortaleza retraído, onde ele teve problemas, esperando o Corinthians vir para o jogo na partida de volta. Não imagino. Imagino o Fortaleza querendo aproveitar o que ele vai ter na volta, que é o seu ambiente. Sim. E o Castelão tem um ambiente muito interessante ao Fortaleza. E aí o Fortaleza, quando pressiona, quando sobe, ele causa muitos problemas para um time que tem problema de compactação defensiva, de saída de bola, de intensidade na marcação quando é pressionado, de ficar naquela de dar chutão para o Yuri Alberto, que não é exatamente um cara de fazer uma parede ali, ele precisa muito mais ter a bola para atacar um espaço como ele fez no lance do gol. Então, acho um cenário minimamente mais favorável ao Fortaleza no segundo jogo. Agora, entender o comportamento. Durante todo o dia hoje a gente falava de comportamento. Eu gostei do comportamento do Fortaleza no início do jogo, mas não entendi exatamente por que retraiu tanto depois do gol marcado. É claro que é fácil a gente falar, a explicação tem, o Corinthians também tem um volume em casa, uma necessidade de resposta ali. Acho que a gente precisa tocar num assunto de um lance com 30 e alguns minutos ali, que o Fortaleza poderia ter feito um segundo gol, que eu acho que é uma disputa de bola que é pênalti, então também condiciona. Não é que empatou por isso, só que eu acho que é alguma coisa que poderia ser falado. O Fortaleza não só se retraiu, ele se retraiu e em algum momento tentava escapar. Tanto que a roubada do Fagner para o gol é um contra-ataque, né? Quase que um contra-ataque, uma retomada da escapada. O contra-ataque ele acelera com o Renato e sai o gol. Acho o cenário um pouco mais favorável ao Fortaleza para a volta, visto que o Corinthians não consegue fazer. Agora, a entender também o comportamento do Fortaleza lá. Se um tempo hoje entrou ali naquilo que você trouxe do empate, estava bom, em alguns momentos retraiu demais, ficou mais favorável ao Corinthians, então também começou a segurar, se é que a gente pode dizer assim. Léo, fica à vontade para dar teu boa noite, trazer já o teu ponto de vista para o debate também. Tudo bem, Dani? Boa noite companheiro, boa noite, fã de esportes. Eu também fiquei com essa sensação de que se o Fortaleza quisesse mais, ele podia ter conseguido. Mas entendo a importância de levar esse resultado para casa. Tô mais com o Pedro do que com o Elton. Eu não acho que tá meio a meio, não. Acho que pelo que a gente viu dos dois times e pelo fator campo, tá mais pro Fortaleza. Não tá decidido, evidentemente, mas olhando para quem tem hoje time na acepção da palavra,
Quem tem é o Fortaleza. O Corinthians tem um grupo de jogadores, e alguns deles excelentes, capazes de desequilibrar. Mas eu tenho dificuldade para usar a palavra time para me referir ao que eu tenho visto do Corinthians e ao que eu vi hoje. Eu não acho que o Luxemburgo vai me explicar qual era o plano de jogo hoje, porque ele não costuma fazer isso nas coletivas. Então vou confiar nos colegas aqui para ver se algum me explica, porque eu tive dificuldade para identificar exatamente o que o Corinthians queria do jogo de hoje. Queria esperar o Fortaleza para contra-atacar? Não conseguiu contra-atacar. Queria amassar o Fortaleza, abrir o campo para fazer cruzamentos? Quanto tempo o Corinthians levou para acertar algum cruzamento no jogo? Criação de grandes chances. A do Renato foi a primeira no jogo. Resumindo, eu acho que o Fortaleza, se quisesse mais, poderia ter saído com mais, mas entendo que confiando muito no peso que tem em casa, faz sentido ter cozinhado no segundo tempo. E como destacou bem o Calçade na transmissão, o Vojvoda usa todas as trocas para o time terminar inteiro fisicamente, até porque mesmo à noite está um calor aqui em São Paulo hoje. Do cão. Não. Olha, Escapou o C ali, fiquei na dúvida. Citando Paulo Calçade, é ele que chega agora aqui também no Linha de Passe para conversar com a gente, direto do estádio. E aí, talvez, Calçade, você possa ajudar o Léo e a todos nós aqui, já que o Lucha não tem explicado muito sobre estratégia, você que está com esse olhar aí